Kaizen. Então, isso aí. Agro Kaizen. É. Beleza. Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio direto da Expo Inter aqui, aproveitando o espaço que foi nos cedido para falar um pouco de inovação, tecnologia, principalmente no setor do agro, que é um sistema, que é um setor extremamente importante para a nossa economia, para o nosso país. E principalmente, né, quando a gente fala dos ODS, para a segurança alimentar, vivemos num ambiente onde segue crescendo cada vez as pessoas, então a gente precisa produzir mais e melhor, né? Acho que se tornar mais eficiente. Estou aqui com o Alex, seja bem-vindo, Alex. A gente vai falar um pouco de negócios e, antes de tudo, de falar da Agro Kaizen. Agro Kaizen? Kaizen, cara, Agro Kaizen. E olha que eu fiquei assim pensando, vou acertar. Vou falar dos nossos patrocinadores e apoiadores. Então, estou aqui com patrocínio Diamante do Banrisul, patrocínio estratégico do Sebrae, assim como da Setur. Apoio a gente tem do BRDE e Badesul, apoio institucional da SICT e a realização da FEBRAC. Meu querido, seja bem-vindo ao Conversas Sentáveis. E agora, assim como o nosso público, a gente tem um público qualificado que já entende de alguns setores com profundidade, porque quem escuta o podcast já deve entender, né? Porque aqui a gente costuma dizer que a gente não gosta de falar aquilo que tu encontra no Google, né? Então, tem informações e também tem umas doses de provocações também. Te apresente quem é o Alex, as pessoas gostam de saber quem é que está por trás dos negócios e como é que tu chegou nessa solução que hoje vocês fazem e como é que está esse estágio, que mercado que vocês estão olhando, o que vocês estão buscando. É contigo, o microfone está para ti. Perfeito, Wagner. Bom, meu nome é Alex Kammerer, eu sou engenheiro de formação, tenho especialização em gestão de negócios e tenho uma carreira industriária. Incomodado um pouco com a questão do segmento industrial, a gente pivotou e buscou o empreendedorismo e encontramos no agronegócio uma grande virtude. Espera aí, só deixa eu botar mais, ele tem que ficar de lado. A Agro Kaizen, o próprio nome diz Kaizen, melhoria contínua. Tá? É uma das ferramentas do sistema Toyota de produção, do conceito do Lean. A gente já prestou consultoria no segmento industrial nesse sentido e a gente buscou entender no agronegócio algumas oportunidades de desenvolvimento e redução de perdas na Common-Sense. Então, fazendo um estudo de campo, a gente participou de algumas feiras e eventos, a gente percebeu que uma das grandes dores das unidades cerealistas é a cadeia de recebimento dos grãos. Então a gente tem um país pujante, que celebra cada ano mais a sua super safra, mas porém as unidades cerealistas, que é a parte de industrialização dos grãos depois da colheita, ela sofre com um gargalo restritivo chamado secagem de grãos. Então, para a gente conseguir receber essa onda de tsunami de grãos, né, cada vez maior, a indústria vem cumprindo com seu papel com extrema relevância, mas ela não consegue dar conta da capacidade estática produzida frente ao que a gente vem celebrando de conquista na nossa produção nacional. Então, recentemente, a gente vem acompanhando algumas notícias assim, até de grãos a céu aberto, né, isso na região centro-oeste, e é uma dor que a gente percebe a nível nacional. Aqui no sul, a gente sofre mais com a questão da secagem de grãos, porque nós temos uma variação climática bastante agressiva. Então, a gente está colhendo um milho, uma safra de verão ali com alto teor de umidade, então ele exige bastante dos equipamentos para fazer o processo da secagem, a soja já não tanto, e quando a gente vai lá para uma região tipo Mato Piba, toda aquela região, a gente já tem o inverso, a gente colhe um milho seco e uma soja úmida. Então é um projeto de nível nacional. O que a gente verificou e validou com nossos clientes é que a qualidade de grão, que é um dos grandes targets que a gente tem, a gente entrega um grão de qualidade diferenciada, ela é almejada praticamente por toda a camada operacional, ainda mais porque, dependendo do tipo de cultivar e tipo de grão, a gente tem ele como base de produção de proteína animal. Então, a qualidade alimentar ela é disputada dentro de um conceito de commodity, mas nem sempre ela é disponibilizada para a indústria como um todo. Então, o que a gente fez? A Agro Kaizen desenvolveu uma tecnologia, uma tese, onde a gente faz a reengenharia de equipamentos antigos. A gente encontra no nosso mercado equipamentos da década de 80, da década de 90, ainda em operação.
E esses equipamentos a gente utiliza queima de lenha, queima de madeira, né? Parte de reflorestamento, então é tratado como sendo um conceito sustentável, de matriz energética, no entanto ela tem uma deficiência operacional. E a AgroKaizen desenvolveu então uma tecnologia que a gente faz a reengenharia desses equipamentos, nós chamamos isso de retrofit, é o nome de batismo que a gente deu, onde a gente faz uma adequação, uma readequação dos equipamentos, reduzindo drasticamente o consumo de lenha. Então a gente pode falar em consumo de lenha ou biomassa como um todo. Então a gente pode ter, na usicultura a gente tem secagem com casca de arroz, a gente tem algumas indústrias que já utilizam pellet, já tem algumas indústrias utilizando cavaco, que é uma madeira fragmentada. Então são alternativas que a gente encontra assim, de biomassa de combustível, né? Só que o que acontece? Quando a gente tem um aumento da demanda, um aumento da necessidade de recursos, a gente imprime um regime de secagem nesses grãos acima daquilo que seria ideal. Então a gente estressa o grão, estressa a qualidade desse produto. E por consequência a gente acaba negligenciando algumas questões da própria eficiência energética. Então é muito comum a gente encontrar numa unidade cerealista fumaça sendo emitida pelo secador, e essa fumaça ela passou pelo grão, então, né, um processo ali de comunicação, o ar que vai secar o grão ele passou por dentro de uma fornalha. Então os gases, né, que são gases quentes, que é o que se deseja, né, com esse equipamento, são os gases que vão passar muitas vezes pelo grão e podem causar inclusive uma contaminação desses grãos. Então a Organização Mundial da Saúde recomenda, por exemplo, 1 ppb, uma partícula por bilhão, é equivalente a 1 grão dentro de uma carreta, tá? Isso são barreiras sanitárias que já são impostas, inclusive, para exportação de grãos nacionais. É muito difícil, de fato, a gente localizar esse ente contaminado, né? Mas quando a gente fala disso, e é uma questão sanitária, então a gente fala em termos de sustentabilidade de uma forma geral, não só da questão ambiental, pela mitigação da necessidade de consumo de lenha, mas também quando a gente fala em HPA, hidrocarboneto policíclico aromático, uma substância carcinogênica que está presente na queima de biomassa. Então, queimas incompletas, que a gente encontra, infelizmente, com muita recorrência em unidades cerealistas, a gente percebe uma grande oportunidade de melhoria. Então, o que a AgroKaizen faz? Ela faz todo um trabalho de engenharia, é feito um estudo técnico dos equipamentos, que são, vamos entender, equipamentos usados, já depreciados, e nós fazemos ali todo um trabalho de reengenharia, um redesenho de algumas mudanças estruturais nesse equipamento e que traz ele para um novo regime de performance. A gente entrega, já temos vários cases consolidados, nós chegamos a triplicar a produtividade de um equipamento, reduzindo em 77% o consumo de lenha. Então, uma das dores do nosso negócio no momento é a credibilidade, porque a gente primeiro passa por mentiroso, e depois, quando o pessoal conhece, entende a tecnologia, passa por mágico. É uma brincadeira que acontece com a gente no campo. Legal. Hoje vocês estão há quanto tempo fazendo esse estudo, né? Há quanto tempo vocês estão já... e se vocês já estão em fase de validação, vocês estão numa fase que estão procurando investimento, como é que está a porta dentro e a parte de negociação? Sim. A gente fez todo um trabalho junto com colegas da Emater, fizemos um trabalho extenso de pesquisa e desenvolvimento na fazenda da URG, Estação Experimental Agronômica da URG, durante 4 anos. Nosso objetivo foi entender o grão, nosso principal cliente, quais eram as necessidades e as exigências dele. Por conta disso, a gente desenvolveu a tecnologia e fizemos em 2020 o lançamento dentro do espaço da Emater, lá na Expo Direto Cotrijal. Fizemos o lançamento da tecnologia. Veio a questão da pandemia e desde então a gente vem desenvolvendo de uma forma muito acanhada ainda, muito conservadora, consolidação de projetos. Nós já temos vários projetos implementados aqui no estado, temos projetos inclusive para o Grupo Toyota, na Tocantins, visitamos grandes empresas a nível nacional, já Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul. A gente está indo desenvolvendo a pesquisa e validação dessa tecnologia. Já temos alguma recorrência assim, de contratos implementados e hoje a empresa passa por um processo de lançamento tecnológico. Nessa jornada dos últimos 3 anos, a gente entendeu algumas dores do segmento industrial, né, algumas oportunidades de projeto e agora no dia 2, aqui no nosso espaço aqui da RS Innovation, nós vamos lançar a Flashover, que é a nossa fornalha, a nossa tecnologia proprietária.
Então a empresa já vem com um posicionamento bastante disruptivo, não só na tecnologia, mas também na ideia do modelo de negócio, onde a gente quer talvez comodatar, licenciar a conversão de equipamentos mais antigos num contrato de receita recorrente com os nossos clientes. O posicionamento inicial, claro, naturalmente pode ser e será a venda dessas fornalhas dentro de um conceito de reengenharia. Então a gente afirma que nós não vendemos equipamento, nós entregamos solução. Por quê? Essa configuração de tecnologia que nós fizemos, ela é uma ferramenta, ela é um recurso tecnológico que nós dispomos para quando fazemos um projeto de retrofit, nós temos mais capacidade de customização. É um conceito de bateria em série, uma analogia. Então, conforme tu tens a necessidade de aumentar o poder calorífico em função da capacidade de equipamento, década de 80 nós tínhamos equipamentos de 25, 40 toneladas hora. Já chegamos a ter equipamentos hoje na faixa de 200, 300 toneladas hora. Então, a necessidade energética de produção de calor ela é muito maior. Então a gente desenvolveu essa tecnologia que ela é configurável em função da necessidade operacional do cliente, mas com toda a nossa bagagem de instalação customizada. Então nós fazemos um estudo inicial de customização, é feita toda uma pesquisa onde a gente entende o DNA operacional e funcional desse equipamento, utiliza dessa tecnologia proprietária que é a fornalha flashover e fazemos uma instalação dedicada. E por consequência disso, há todo um trabalho de acompanhamento de entrega técnica, então nós acompanhamos o nosso cliente na sua jornada operacional. Perfeito. Tchê, muito bom. Nosso time, sabe, é bem curto, mas acho que deu para dar uma explanada para o pessoal aqui que está acompanhando. E para a gente finalizar aqui, queria que tu deixasse de repente as tuas considerações finais ou algum ponto que não foi tocado que tu considera importante e como a galera encontra a AgroKaizen. Bom, a AgroKaizen nós temos um site, www.agrokaizen.com.br. Lá eu acho que é um veículo interessante para a gente começar a trazer esses cases. A empresa hoje passa por um processo de iniciação de comunicação digital. Nós temos o nosso Instagram que está sendo lançado agora, 2 semanas, @agro_kaizen. E a gente está trazendo para o mercado uma inovação. Então, acho que o movimento que nós estamos fazendo é de credibilidade, consolidação de resultados. Então, no nosso site são postos alguns cases que permitem o pessoal das unidades serialistas, a nível de gerência, coordenadores operacionais, entenderem que existe uma alternativa de processo que não a aquisição de equipamentos. E pensando em termos de sustentabilidade, essas economias absolutas de combustível que a gente promove, já está sendo estudado pela empresa uma linha de crédito de carbono. Então, uma das teses que a gente já está em desenvolvimento junto com nossos parceiros no celeiro AgroHub e no Tecnopuc é a gente validar a geração econômica de uma outra vertical de oportunidades para os nossos clientes, que passam não só por todos os benefícios operacionais que a gente está entregando, que é redução de custo, ganho de produtividade e ganho de qualidade alimentar, a gente entrega um grão de maior valor nutricional, também essa questão econômica, também como suporte de inovação para o nosso estado. Show de bola, galera que ficou com a gente até esse final. Segue lá o Conversas Sustentáveis no @Conversas Sustentáveis, no LinkedIn Conversas Sustentáveis. E eu sou o Wagner Lopes, nos falamos no próximo. Até mais, tchau, tchau. Valeu.